Fala galera, seja bem-vindo aqui a Nova Concursos. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática. Hoje nós vamos ver uma comparação entre os editais do ano passado e o edital atual de PMSP oficial. Beleza? Então vamos lá, acompanha comigo. Aqui, antes de mais nada, eu quero deixar para vocês os meus contatos interativos, então eu deixo aí para você todas as minhas redes sociais. Eu tenho aí o Facebook, meu Instagram, meu e-mail e também meu canal no YouTube, que é interessante que você vá até lá e se inscreva. E também deixo aí o meu WhatsApp, qualquer dúvida que você tiver em relação à informática diante do seu estudo para a PMSP oficial, você pode entrar em contato comigo que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Beleza? Então, antes da gente começar a falar a respeito do edital atual, vamos falar do edital passado, né? Então, no edital passado, nós tivemos aí o concurso realizado pela Banca Vunesp e em informática caíram apenas 2 questões. Essas questões, elas foram distribuídas através desse edital aqui, olha lá. O edital da Vunesp, ele traz para a gente como noções básicas de informática o Windows 10, onde ele fala conceitos de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos Office 2010. Então, galera, o que nós temos aqui? Nós temos a presença do Windows 10, não é isso? E ali, a Vunesp, ela explorou, nesse edital, vários elementos pertinentes daquilo que já costuma acontecer com as provas da Vunesp. Eles colocaram um edital padrão, onde o Windows 10 é descrito desta maneira, vários elementos como os conceitos de pastas, arquivos, a história da manipulação, copiar e colar, né? A integração com o pacote Office e, neste caso, o pacote Office 2010. Então, isso é uma característica comum que a Vunesp trouxe e isso segue até agora com os padrões de prova Vunesp. Beleza? Aí, continuando, ele traz o que ele cobrou em relação ao pacote Office. Vamos ver? Acompanha lá. Aqui no pacote Office, ele está trazendo o seguinte. O Word na versão 2010 e o que foi cobrado com veemência nesta prova. Foi cobrado o seguinte, a partir do momento que apareceu o Word, o elemento que foi cobrado foi justamente a formatação de textos, galera. Então aqui, ó, na formatação de textos, nós tivemos uma presença grande nesta prova. Então, quer dizer, a formatação, ela é primordial. Então, sempre que a gente tiver a presença do Word em um edital de prova, a gente tem que focar muito em formatação. Seja a história de avaliar quando nós temos um texto com aplicação de estilo, quando nós temos um texto com aplicação de efeito. Também é importante a gente avaliar se as teclas de atalho ali presentes na questão da prova são relacionadas àquele tipo de formatação, que foi o que aconteceu na prova de CFO de 2019. Então, por isso que nós temos que ficar muito atentos. Tecla de atalho no Word é algo que a gente não pode abandonar. Beleza? Aí, seguindo, nós temos o Excel. Olha lá. Em relação ao Excel, o que a gente tem que destacar? Galera, não há segredo nenhum que em relação ao Excel nós temos que dar ênfase ao quê? Uso de fórmulas. Então, gente, fórmula e função é algo que você não deve abandonar jamais. Além de fórmulas e funções, é importante que a gente também estude a parte de classificação de dados. A classificação de dados é um elemento extremamente importante e que tem frequência nas provas em que seja a Vunesp ou quando o Excel ele é mencionado. Beleza, galera? Agora nós vamos ver o PowerPoint. Lá no PowerPoint, ele fala de estrutura básica das apresentações. O que quer dizer isso? É você saber como que se forma uma apresentação,
é você ter esse conceito em seguida de slides, saber que é possível colocar anotações. Então, o PowerPoint, em relação às cobranças em prova, é exatamente esse elemento. A parte de estrutura básica das apresentações, nós temos que pensar que existem slides que podem ser ocultos, slides que podem ser, no caso, deletados, duplicados. Tem slides também que você pode movimentar, né, trazer ele um pouco mais para frente, né, da apresentação, iniciar a apresentação através deles. Então, todos esses elementos são elementos importantes quando a gente tem o PowerPoint sendo cobrado dentro do edital. Depois disso, galera, nós temos aqui a presença do correio eletrônico. O correio eletrônico, ele sempre visa perguntar o preparo e o envio de mensagens. Então, esse elemento aqui é um elemento extremamente, necessário para o seu estudo. A história de você enviar para alguém com cópia oculta, a forma como você vai anexar os arquivos, o que pode ser anexado, o que não pode ser anexado, isso é um elemento que a gente deve prestar atenção. E aí depois vem, na parte de internet, a navegação na internet propriamente dita, né? Onde nós temos ali os conceitos de URL, saber como que se forma uma URL, a história lá dos componentes da URL, né? Quando a gente tem um protocolo, quando a gente tem um servidor, quando a gente tem a presença também do recurso, que seria o próprio arquivo que nós vamos mencionar. E claro, devemos lembrar do caminho. Basicamente isso aqui, né? Então, quando você tem o HTTP, então imagina o seguinte, ó, nós temos aqui, ó, HTTP é o nosso protocolo. 2 pontos, //. Aí nós temos, aqui nós vamos ter o site. Então, www.site.com.br. Vamos pôr só .com. /. Aí a gente põe aqui, ó, pasta e / a gente põe aqui arquivo. .html. Beleza. Então, quem é o protocolo? O protocolo é o HTTP. Isso aqui a gente já sabe que se trata de protocolo. E o site? O site, né, www.site.com, é o que a gente chama de servidor. E depois, tudo que tem depois do servidor é chamado de caminho. Esse camarada aqui é chamado de caminho. E aí sobrou para a gente o arquivo.html, que é o que a gente chama de recurso. Beleza, galera? Então, esses são os componentes que nós temos em uma URL, que é extremamente importante a gente ver esse tipo de assunto sendo mencionado no edital, saber, tá bom? Então, toda a URL é formada desta maneira, então por isso que é importante a gente conhecer. Ah, professor, mas isso daí foi o que aconteceu no edital passado. Calma! A gente viu o que foi cobrado no edital, agora nós vamos ver o que foi cobrado na prova. Vamos lá? Então acompanha comigo. E o que foi cobrado na prova, professor? Veja você mesmo. Olha lá. Foi cobrado na prova o seguinte, ó. Tem-se a seguinte planilha criada no Microsoft Excel 2010 em sua configuração padrão. Assinale a alternativa com o resultado correto da forma. Bom, galera, você está vendo aí o seguinte, que a partir do momento que nós temos a presença aí do Excel, o primeiro item que ele trouxe foi uma função. Então, quando a gente fala de função, a função ela é importante pelo fato de, sempre que está presente na prova, saber desmembrar. Que função que é essa que está presente aí nessa questão? Trata-se de uma função C, não é isso? Então, a gente já viu em aula
que a função C ela é composta por uma condição, um valor verdadeiro e um valor falso. E é justamente isso que a gente vai fazer. Então, vamos lá, olha só. Então, a partir do momento que a gente tem a presença da função, vamos lá, voltando para cá, para a tela. Nós temos lá, se a média de A1 a C3 for maior que 4, ponto e vírgula, soma A1, 2 pontos A3, mais soma A1, B1, 2 pontos B3, mais soma C1, 2 pontos C3, ponto e vírgula mínimo A1, C3. Então, vamos dividir isso daqui para saber do que se trata. Toda a função C, ela é composta por condição, valor verdadeiro e valor falso, certo? Então, vamos lá. A minha condição é a seguinte. Se a média for maior que 4. Então, vamos lá. Se a média for maior do que 4. Se a média for maior do que 4, nós vamos ter como valor verdadeiro a soma. Vamos colocar aqui, ó, condição. E agora nós vamos ter aqui a soma. Toda esta soma, né, ela é o meu valor verdadeiro. E agora, sobrou o mínimo, né? O mínimo, consequentemente, é o meu valor falso. Então, agora a gente já tem condição, valor verdadeiro, valor falso. Beleza? Bom, para saber se a condição é verdadeira, basta a gente extrair aqui a média de A1 a C3 e descobrir se é maior do que 4. Média de A1 a C3. De A1 a C3 é justamente o quê? Todo o intervalo mencionado. Então, neste intervalo aqui, nós temos de A1 até C3, então é tudo isso aqui. Ó. Tudo isso aqui faz parte, né, do meu intervalo. Somando todos esses números aqui, nós vamos chegar a um resultado 36. Só que é 36 dividido. Por que dividido, professor? Porque é uma média. Então, 36 dividido pela quantidade de argumentos, que são 9. Então, são 9. 36 dividido por 9 vai dar justamente o quê? 4. 4 é maior do que 4? Não. Então, esquece o valor verdadeiro, isso aqui você não faz, e só faz o valor falso. Quem é o valor falso? O mínimo. Mínimo de A1 a C3, que é o mesmo intervalo aí. Quem é o valor mínimo que a gente tem aqui dentro? Bom, é o zero, não é isso? Ah, professor, mas zero conta? Claro que conta. Então, portanto, a alternativa correta aqui que nós temos é a alternativa A. Tá vendo? Então, galera, para você ver, nós temos a presença, né, do Excel sendo explorado nesta prova através de uma função. E sempre que você fizer a função desta maneira, separando os membros, quem é a condição quando quer a função, quando for a função C, quem é a condição, quem é o valor verdadeiro, quem é o valor falso, tudo fica bem mais simples de você identificar. E veja, daquele edital imenso que você viu, 2 questões foram cobradas. Uma, você já viu que foi o Excel. E a outra, qual que foi? Vamos lá ver? Olha lá. A outra foi a questão 80, que você está vendo aí, que foi cobrado o Word, galera. Pois é. Então, de 2 questões, as questões vieram Word e Excel. E o resto? O resto foi cobrado no edital, mas não foi cobrado na prova. Mesmo porque na prova só 2 questões iriam, né, cair. Nessa questão do Word, a VUNESP, que foi a organizadora, ela conseguiu errar na formulação e essa questão ela foi anulada. E eu vou apresentar para você por que ela foi anulada. Vamos lá, vem comigo. O usuário iniciou a edição de um documento vazio no Microsoft Word em sua configuração original, executando os seguintes passos. 1. Pressionou as teclas Ctrl N. 2. Digitou a palavra primeira. 3. Pressionou a barra de espaços. 4. Pressionou as teclas Ctrl I. 5. Pressionou a palavra. 6. Pressionou a barra de espaços. 7. Pressionou as teclas Ctrl U. E 8. Digitou a palavra digitada. Então, se a gente fosse seguir os passos exatamente como está aqui,
O primeiro passo foi a tecla de atalho Ctrl N. Ctrl N, galera, é uma tecla de atalho utilizada no Word para fazer o quê? Deixar negrito. Então, a partir do momento que eu vejo isso, eu sei que Ctrl N é negrito. Então, aqui vamos colocar negrito. Beleza. Então, pressionei uma vez Ctrl N, tudo está negrito. Pressionei a barra de espaço. Opa, desculpa, digitei a palavra primeira. Então, primeira está em negrito. Então, quer dizer, a alternativa C já seria descartada. Beleza? Depois, pressionei a barra de espaço e pressionei as teclas Ctrl I. Ctrl I é o quê? É para você deixar em itálico. Então, aqui nós vamos colocar itálico. Itálico. Quem ficou em itálico? A palavra, né? Quer dizer, eu digitei a palavra palavra, então a palavra aqui ficou em itálico. Aí eu procuro a alternativa que traz a palavra em itálico. Então, quer dizer, já não pode ser a alternativa A, né? Porque palavra aqui, ela se encontra sem o itálico. Também a C a gente já sabe que já está. E a alternativa E também a gente já sabe que não poderia por conta da palavra primeira que tem que estar em negrito. Então, quer dizer, já ficamos com duas alternativas ali para escolher, certo? Aí depois, no item 6, pressionou a barra de espaço e pressionou as teclas Ctrl U. Só que tem um detalhe, galera. Ctrl U no Word é para você substituir texto. Então aqui, ó, é para substituir. E eles utilizaram como sublinhado. Só que sublinhado é Ctrl S. Então aqui deveria ser Ctrl mais S, né? E não Ctrl mais U. Então por isso que a questão foi anulada. Se fosse Ctrl S, a alternativa correta seria a alternativa D. Que aí eu vou ter o primeira em negrito, palavra permanece em negrito, mas fica em itálico, digitada permanece em negrito, mas fica em itálico e sublinhado, que seria o Ctrl S. Tá vendo só? Então, galera, você está vendo aí que nós temos a presença, né, do Word em relação à formatação e a presença de tecla de atalho. Veja que em duas questões de prova, uma delas foi anulada. Então, quer dizer, qual a importância de você acertar todas as questões de informática numa prova dessa? Total, não é? Então, imagine só, você deixou de acertar uma dessas questões e a única questão que você tinha certeza que estava certa foi anulada. O que você ganhou? Nada, você perde. Então, por isso que é extremamente importante que você gabarite informática, beleza? Agora, galera, nós vamos ver o que acontece no edital atual. Vamos lá. Nesse edital atual, a banca, quem vai assumir é a banca Fundação Getúlio Vargas, né, a FGV. E aí eu separei algumas características da FGV para a gente conhecer. Vamos lá? Então, olha só. Primeira característica que a gente tem é o edital. Olha que bacana. Noções básicas de informática. E vamos ver o que está no edital aí da FGV. Windows 10. Conceitos de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos Microsoft Office 2010. Aí você vai me perguntar, professor, não é o mesmo edital da VUNESP? Pois é, parece que tem a mesma semelhança, não é? É a mesma coisa que está sendo cobrado no Windows 10? É a mesma coisa. Então eu tenho que focar nas mesmas coisas que você acabou de falar? Sim, da mesma maneira. Claro que a FGV tem uma característica diferente de cobrar as questões, mas tem o mesmo significado na hora de estudar. Então, esses elementos chaves você mantém.
Devo estudar o conceito de pastas, o conceito de arquivos. Lembra que pasta e diretório é a mesma coisa, tá bom? Devo lembrar também a manipulação, que é a ação de você copiar, colar, recortar, renomear, até mesmo deletar. Essas ações são ações extremamente importantes, tá bom? Teclas de atalho no Windows 10 é algo que você deve sim focar nos seus estudos. Então, o Windows 10 está no edital. Tenho que saber tecla de atalho. Não tem como fugir disso. Beleza? Agora, também é importante lembrar que nós temos a presença do Windows 10 trabalhando com o pacote Office 2010. A mesma coisa que a gente viu no edital passado, só que com a banca VUNESP. Vamos continuar vendo? Vamos lá. Então, continuando aqui, nós temos o Word na versão 2010. E o Word nessa versão 2010, ele está trazendo para a gente o seguinte: estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos pré-definidos e caixas de texto. Então, praticamente é o mesmo item presente, praticamente não, é o mesmo item presente no edital da VUNESP. E aqui, galera, o que nós temos que também prestar atenção? Temos que prestar atenção na formatação, né? Então, os conceitos de formatação, extremamente importante, não só formatação relacionada ao texto, mas formatação relacionada ao parágrafo, a história dos alinhamentos, alinhar à esquerda, alinhar à direita, justificado, né? Lembre-se que o alinhar à esquerda e o justificado, dependendo da situação, podem ter a mesma aparência. Então, isso é importante você saber. Também devemos focar nas teclas de atalho. A FGV é uma organizadora que gosta de cobrar a tecla de atalho também. É uma organizadora que gosta de trazer aquelas questões de relacionar, né? Que você traz lá os itens 1, 2 e 3 para julgar quais os que estão corretos. Então, isso pode, numa única questão, abordar todos os elementos presentes dentro de formatação, seja no conceito de formatação de texto, ou seja, no conceito de formatação de linhas e parágrafos. Beleza? Voltando para lá, temos ainda a inserção de objetos, né? Então, você também deve dar uma reforçada nesses elementos que podem ser inseridos. Lembre-se que dá para inserir dentro do Word uma planilha do Excel, né, através dessas inserções. Lembre-se também estudar o controle de quebras. Isso daqui é muito importante para você que vai fazer a prova. E a organizadora é essa, né, Fundação Getúlio Vargas. Então, você que vai prestar o concurso do CFO, esse controle de quebras aqui é você lembrar quebra de página, quebra de seção. Isso é extremamente importante. Então, tenho certeza, caiu uma questão de Word, ele vai abordar esses itens aí, tá bom? Depois, Excel. Da mesma maneira que eu falei no edital passado, vamos reforçar aqui a história de fórmulas e funções. Fórmulas e funções é um elemento chave que você deve estudar. Mas é claro, a estrutura básica das planilhas, o conceito de linhas, o conceito de células, a questão de você saber, quando ele fala pastas, ele está falando de pasta de trabalho, saber o que é uma pasta de trabalho, que é o nome do arquivo salvo do Excel, isso também é muito importante. E claro, dentro da FGV, a classificação de dados e as quebras também são elementos que devem chamar a atenção no Excel. Então, na hora de você for fazer aquele controle de quebras que a gente tem, que é para você saber se está avançando as páginas ou não, nós temos aqui o controle de quebra de página que está presente lá dentro do Excel. Então, é importante dar uma reforçada nisso, tá bom? E aí, galera, o PowerPoint também está mencionado aqui. E com os mesmos itens presentes lá no edital da VUNESP. Então tá lá, o PowerPoint 2010, estrutura básica das apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos, rodapés, noções de edição e formatação de apresentações,
inserção de objetos, numeração de páginas, botões de ação, animação e transição entre slides. O que eu vou destacar? Além dos conceitos de slides, que é importante, né? Então nós estamos vendo aqui, ó, os conceitos de slides. É importante também que você dê uma atenção especial à opção de botões de ação e também a animação e transição entre slides. Esse elemento aqui de animação e transição entre slides costuma ter uma presença em prova. A história de animar os objetos que estão presentes dentro do slide e a transição entre os slides também, né? Então, quer dizer, isso é algo que a gente deve, na hora de estudar o PowerPoint, ter total conhecimento. E aí vem a parte de correio eletrônico, que é igual. Então, a história de preparar o envio de mensagens, aí você tem ali o com cópia oculta, o campo para, a história de enviar, né? Na hora que você envia, tem a resposta, né? Então tem responder a todos, responder ao remetente, né? E temos também o encaminhar. Então esses elementos, galera, são elementos que você deve sim relembrar. Eu sei que você já tem estudado conosco aqui na Nova Concursos, mas é importante que na hora de você clicar em responder, você sabe que você está apenas respondendo ao remetente. Clicar em responder a todos, você vai responder a todos que você enxerga. Então quer dizer, quem está lá em CCO não vai receber essa mensagem. E é muito comum eles colocarem para você uma situação onde ele questiona quantas pessoas receberão a mensagem se fulano clicar na opção responder a todos. Então eu tenho que analisar todo o contexto para não tropeçar em situações como essa. Beleza? E agora vamos ao último item do edital. Vamos lá. No último item do edital ele traz lá internet, navegação na internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas. Quer dizer, é a mesma coisa que a gente viu lá no edital passado da VUNESP. Então, a navegação na internet, então eu tenho que ter noções aí de navegadores de internet, então os navegadores mais comuns, Google Chrome, né? Mozilla Firefox, até mesmo o Internet Explorer, mas como é o Windows 10, existe grande chance de ser cobrado o Edge como navegador. Então, o Microsoft Edge, ele pode ser cobrado. Conceitos de URL, aquele conceito que a gente já viu, né, dos componentes. E aí nós temos, em relação a sites de busca, a forma de filtragem. Então, quer dizer, filtrar através de comandos específicos. Então, a história das aspas, quando eu vou filtrar o termo exato, a história de colocar o sinal de menos. Então, eu vou colocar aqui, ó, aspas, sinal de menos, o OR, que é ou uma coisa ou outra. Então, quer dizer, esses elementos são elementos que podem aparecer em relação à busca. Impressão de páginas é justamente quando você imprimir páginas na internet, quais são os elementos que podem ser configurados na impressão. Se eu quero que apareça a parte de cima, que seria o rodapé, a parte de cima quer dizer que seja o cabeçalho ou o rodapé, eu posso definir isso em impressão de páginas. Beleza, galera? Agora nós vamos ver características comparando a VUNESP e a Getúlio Vargas. Então, galera, olha só. Eu separei aqui nesses slides o seguinte. A primeira coisa que a gente vai fazer é confrontar um com o outro. Então, a partir do momento que eu tenho a presença da VUNESP na CFO e da FGV, você já viu aí que os editais são idênticos. É a mesma coisa. Por que será? Será que tem uma razão presente nisso? Tem sim. Olha lá, acompanha comigo aqui na tela. Eu coloquei aqui para você o seguinte, olha que interessante. A FGV contrata a VUNESP para elaborar a prova prática da FGV. Desde 2017, a FGV, a VUNESP e a CES Gran Rio organizam o Enem e são responsáveis pela aplicação e correção da prova. Então, quer dizer, muitas provas da FGV, elas foram elaboradas baseadas em quem?
baseadas na própria criação da prova pela VUNESP. Então, quer dizer, existe possibilidade disso acontecer na prova de CFO? Existe, mas é bem remota. Porque assim, a partir do momento que no edital que você viu que está presente a FGV, é necessário que haja uma mudança. E a primeira grande mudança que a gente tem aí é já na característica da elaboração das questões. Então nós temos agora, por exemplo, 4 questões. Então dobrou. Eram 2, passaram a ser 4 questões. E ali nós temos mais algumas características que eu vou te mostrar. Vamos lá ver? Olha só. Quais são as características? A FGV tem um banco de dados de questões que sorteia as questões que são escolhidas, o que torna mais difícil encontrar um padrão nas questões de prova aplicadas pela banca. Então, galera, é bem diferente de quando a gente estuda pela VUNESP, não é? Na VUNESP existe a possibilidade de ter questões repetidas nas provas, e você sabe disso, não é? Você já deve ter estudado provas anteriores, não provas de CFO, mas provas anteriores da VUNESP, você encontra a mesma questão em outros concursos. Já na FGV é mais difícil disso acontecer, porque eles têm um padrão de sorteio que, uma vez escolhido, dificilmente aquela questão volta a aparecer em provas. Beleza? Continuando. Então, galera, o que você precisa saber para a sua prova aí de CFO? Bom, Fundação Getúlio Vargas tem as seguintes características. As provas, elas têm a tendência de ser questões mais extensas, questões que têm um padrão num nível um pouquinho diferenciado, né? Então, esse nível é um nível bem diferenciado, então quer dizer, você vai ter um nível um pouquinho mais difícil, né? Mas em relação ao assunto cobrado, você vai tirar de letra, você vai conseguir, porque eu tenho certeza que você já tem estudado. Agora, claro, o camarada que começar o estudo agora pode sentir algum pouquinho de dificuldade, mas aquele que já começou a estudar com a VUNESP, tenho certeza que vai tirar de letra. Beleza, galera? Então, por hora, a gente encerra aqui a nossa aula. Eu quero que você continue estudando. Não esqueça de focar no estudo dirigido. Então, quer dizer, realize questões da prova da banca, né? Questões de prova da banca, para que você possa alcançar aí o objetivo de gabaritar a informática. Beleza? Então, um forte abraço para você e até a próxima. Valeu!